pessoal, voltamos aí com a nossa revisão. Nós vamos aqui revisar tudo que estudamos até agora, tá bom? Nessa unidade, tudo que vai cair na prova. E vamos começar aqui com sujeito e predicado, tá bom? Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. E lembrando que oração é tudo que contém ali um verbo, não é? Para ser uma oração tem que ter verbo. Pronto, mas eles são os termos essenciais da oração. Quais são? Sujeito e predicado. E o que é o sujeito? Vamos relembrar o que é sujeito e o que é predicado? O sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Ou seja, é o ser sobre quem eu falo, tá bom? Sobre quem ou sobre o que eu falo. Ou seja, sobre quem, como assim? Sobre quem? Pode ser uma pessoa, tá bom? Sobre o que? Sim, que pode ser um objeto, uma coisa, tá certo? Então, pronto. É o ser sobre o qual se faz uma declaração. Essa declaração aí que fala é o que eu estou dizendo, tá bom? É sobre o que eu falo. É o ser sobre o qual se faz uma declaração, sobre o qual ali você está falando. Essa declaração não é outra declaração, não. É o que você fala em relação, tá bom? Pronto. E ele pode ser representado por um substantivo ou um pronome. Lembrando ali que substantivo é tudo que dá nome ao ser. E tanto pode ser também os pronomes ali, como os pronomes pessoais, do caso reto, não é? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Enfim, pode ser o nome de uma pessoa, substantivos, né? Nome de cidades, os animais, as coisas, tá certo? Tudo ali o que representar um substantivo também pode ser um tipo de sujeito. Pronto. Mas tudo que tiver lá na frase vai ser um sujeito. Se for substantivo, já vai ser um sujeito? Não, não vai ser assim. O que vai ser sujeito é o que eu vou estar falando sobre aquela determinada coisa. Eu estou falando daquela coisa. Então, as demais não vão ser sujeitos, somente aquelas coisas ali a qual eu estou me referindo, tá bom? Por exemplo, eu estou falando ali de alguém. Então, ó, o que eu vou falar sobre aquela pessoa é o que vai contar, ou seja, é sujeito. Se eu não falei das outras coisas que apareceram, as outras coisas não são sujeito. Então, vamos entender? Olhem só. As praias estão cada vez mais poluídas. Aqui neste caso, eu estou falando de poluição, da poluição. Não, aqui eu estou falando da praia. Então, ó, o sujeito aqui, nesse caso, no plural, as praias, tá bom? Estou falando delas. Pronto, tá bom? Aqui nós temos outros, ó. Despreocupados, as crianças brincavam. Quem é o sujeito? Lembrando que o sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. É despreocupadas? É as crianças? É brincavam? Neste caso aqui, ó, eu estou falando das crianças. Então, o sujeito ele pode vir no início da frase, pode vir no meio, pode vir no final, tanto faz. Sendo a coisa, tá bom? O ser sobre o qual eu estou ali fazendo a declaração. Então, ele é considerado sujeito. E o que é predicado, Pronto, você tirou o sujeito, vai restar quem? O predicado. Então, é muito fácil. Identifiquei o sujeito, tudo vai ser o predicado. O resto vai ser o predicado. Mas o que é exatamente o predicado? É aquilo que se declara em relação ao sujeito. Ou seja, é a fofoquinha que eu costumo dizer, a fofoquinha que você falou sobre o sujeito. É aquela coisa, o que você comentou sobre ele é o que nós chamamos de predicado. Olha o exemplo, a mesma frase, por isso que eu dividi, ó. As praias, eu disse que era o quê? O sujeito. E eu falei que se retirasse o sujeito, quem é que sobrava? O predicado. Então, quem é o predicado dessa frase aqui? Estão cada vez mais poluídas. Então, tudo isso aqui vai ser o predicado, tá bom? Que é o ser, aqui, ó, é aquilo que se declara em relação ao sujeito. Foi aquilo que você falou dele. O que você falou da praia? Eu falei que ela estava cada dia mais poluída. Pronto. Então, esse daqui foi considerado o meu predicado, que foi o que eu falei do sujeito. Você já sabe, então, agora, relembrou, na verdade, o que era predicado. E sabe encontrá-lo? Sabe, como eu falei,
É só encontrar o sujeito, pronto. E você retira o sujeito. Quem sobrou? O predicado. Então, isso aqui é o predicado, que é a fofoquinha aqui sobre o que você falou do sujeito, tá bom? Olha outra aqui, ó. As crianças brincavam despreocupadas. Quem é o sujeito? Eu estou falando de quem? Da criança, das crianças, na verdade. Tem mais de uma. Então, estou falando aqui, ó, o sujeito, as crianças. Pronto. Quem é o predicado? Brincavam despreocupadas. É o predicado. Pronto. Que foi o quê? Foi o que eu declarei em relação ao sujeito. Eu declarei o que em relação ao sujeito crianças? Que elas brincavam despreocupadas. Tirei o sujeito, sobrou o predicado. Os funcionários bateram o ponto. Quem é o sujeito? Estou falando de quem? Estou falando do ponto? Estou falando de bateram? Estou falando de quem? Estou falando dos funcionários. E aqui, ó, eu relatei o que aconteceu com ele. Qual foi a minha fofoquinha? Eu cheguei falando que eles bateram o ponto. Então, ó, o que eu costumo dizer, o termo ali, ó, que declara, tudo que declara em relação ao sujeito. Bateram o ponto quem? Os funcionários. Brincaram despreocupados? Quem que brincaram despreocupadas? Brincavam as crianças. Estavam cada vez mais poluídas. Quem que estavam cada vez mais poluídas? As praias. Então, esse daqui, ó, foi considerado predicado. Tudo o que se declara em relação ao sujeito. Tudo o que se fala em relação ao sujeito. Pronto. Aqui, ó, como eu falei, eu deixei o predicado em vermelho. Aqui na cor vermelha. Como eu falei, o sujeito ele pode vir no início, no meio ou depois. E assim também, pronto, você tirou o sujeito, sobrou o predicado. E o predicado vai estar aqui, ó, como aconteceu essa divisão. Não importa se o sujeito está aí no meio, mas continuou falando, as coisas continuaram falando em relação ao sujeito, então continua sendo o predicado daquela frase, daquele sujeito, tá bom? Do sujeito que apareceu naquela oração. Olhem só, despreocupadas. Quem que estavam despreocupadas? As crianças. Então, foi algo que se declarou? Não foi algo que falou do sujeito? Foi. Então, continua sendo o predicado. Despreocupadas, as crianças brincavam. Brincavam, tá falando do que quem que brincavam? As crianças. Então, também não foi algo que falou em relação ao sujeito? Foi. Não se declarou algo em relação ao sujeito? Sim. Então, ele é o quê? Ele também é predicado, porque ele está falando desse sujeito aqui, ó, das crianças, tá bom? Então, é muito fácil, é só vocês, ó, entenderem que eles são os termos essenciais da oração, que o sujeito é tudo ali, ó, o ser sobre o qual se faz uma declaração, e lembrando que predicado já é aquilo que se declara em relação ao sujeito, ou seja, em outras palavras, ou nas minhas palavras, como eu falei, que eu nunca vi ninguém falando dessa forma, o predicado é a fofoquinha do que de quem se falou, tá bom? É tudo que você vai falar sobre ele. E o sujeito é o quê? É a pessoa ali, ó, a pessoa principal, é sobre ali, ó, você vai falar daquela pessoa. Então, ó, é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Pronto, pessoal? Então é isso. Nós vamos o quê? Nós vamos relembrar agora os tipos de sujeito, tá bom? E continua sempre olhando o predicado. Tirou o sujeito, não importa qual é o tipo de sujeito. Tirou o sujeito, vai sobrar quem? O predicado. Tirou o sujeito, vai sobrar quem? O predicado, tá bom? Não tem erro. E é só compreender aqui qual é a função do predicado, tá bom? É o que ele fala em relação ao sujeito. Pronto, antes de passar para frente, eu gostaria de aqui falar com vocês sobre os sujeitos, tá bom? Onde eles se encontram, ó. Danilo fez bonito na partida de ontem. Eu estou falando de quem? De bonito da partida de ontem? O sujeito aqui, ó, a questão principal aqui é quem? Danilo. Então, eu estou falando de Danilo. E qual é o predicado? Fez bonito na partida de ontem. Aqui, ó, Murilo e Antônio cortejaram a moça na festa. Eu estou falando da festa, da moça, de Murilo e Antônio. O sujeito aqui vai ser quem? Vai ser Murilo e também vai ser Antônio. Pode ter mais de um sujeito na frase sim, tá bom? Contanto que eles estejam juntos, para vocês não falarem aqui é o sujeito, moça vai ser o sujeito, festa vai ser o sujeito. Não, é o ser sobre o quem ali, ó, sobre quem eu falo. Eu estou falando de Murilo e Antônio. E o que aqui, qual é a fofoca deles? Aí, ó,
Cortejaram. Qual é a fofoca? Qual é a declaração? Qual foi o falatório em relação ao sujeito? Eu estou falando deles. Então, eu estou falando que eles fizeram o quê? Cortejaram a moça na festa. Pronto, pessoal. Tirou o sujeito, sobrou o predicado. Pronto. Agora nós vamos aos tipos de sujeitos, tá bom? Pronto. Vamos aqui. Sujeito simples é quando tem só um sujeito. Quando tem ali apenas um núcleo, tá bom? O núcleo, quando eu falo, é quando não vai envolver nem os pronomes, nem os artigos. Vai ser só mesmo aquela palavra principal, o núcleo, tá bom? Então, quando tiver só um núcleo, só um sujeito, só uma palavra ali, ó, eu chamo de sujeito simples, tá bom? Ó, você acredita no destino? Quem é o sujeito aqui? Você. Só tem um sujeito, então eu chamo de simples, quando só tem um. Quando passar de um, eu chamo de sujeito composto, quando ele é formado por dois sujeitos, ou seja, por dois núcleos, por uma pessoa, outra, pode ter outra e outras, enfim. Sendo sujeito, tudo bem. Passou de um sujeito, já vai ser o quê? Sujeito composto. Olhem só. Aqui, ó, papai e mamãe têm outra opinião sobre o destino. Aqui, uma pessoa, outra pessoa. E continuei falando delas. Qual é o predicado? Tem outra opinião sobre o destino. Esse daqui é o predicado. Está se referindo a esses dois. Então, ó, nós temos dois tipos aqui. Sujeito composto. Passou de um, já é sujeito composto. Porque, ó, tem ali, ó, duas ou mais palavrinhas. Duas palavrinhas ou sujeitos ou núcleos, como vocês acharem melhor. O sujeito desinencial, ele não aparece na frase, tá bom? O sujeito desinencial ou oculto não aparece, mas dá para saber a partir do verbo, tá bom? Olha só, a frase é: acho que não dependemos das estrelas. Pronto. Quem é que vai ser aqui o sujeito? As estrelas? Não. Aqui continua as estrelas, vai ser ainda predicado. E quem é o sujeito? Eu estou falando de quem? Eu estou falando de mim. Por quê? Porque eu cheguei aqui, ó, acho. E quem é que fala acho? O pronome eu. Então, acho pertence a quem? Ao pronome eu. Eu acho. Não poderia ser tu acho, nós acho, vós acho, eles acham. Não, acho está se referindo a mim. Então, ao pronome eu. Eu que acho. Então, ó, está escondido. Nem sempre nós utilizamos os pronomes, não é verdade? Geralmente nós utilizamos ali só o verbo e aí a pessoa já deu para entender quem é que está ali falando, quem é que está ali opinando de tal forma. Quando eu falo assim, encontrou algo, pronto. Encontrou algo, eu estou me referindo a quem? A ele. Ele encontrou algo. Ele encontrou algo? Pronto, estou me referindo a ele. Então, nem preciso eu falar. Ele encontrou algo? Não. Se eu falar assim, encontrou algo, já deu para saber que eu estou me referindo a quem? A ele, por conta do verbo. Quando eu falo encontramos algo. Quem é que essa pessoa aí? Nós, está oculto, mas não precisei falar. Mas se eu quisesse falar, eu também poderia. Nós encontramos algo. Não ficaria errado também. Eu posso falar com o pronome, sem o pronome, tanto faz, entendeu? Aqui só para vocês compreenderem que o quê? O sujeito desinencial ou oculto, como algumas pessoas costumam falar, oculto, o nome já diz, é que está escondido. Não aparece, mas nós sabemos por conta de quem? Por conta aqui, ó, do verbo. Quando vocês forem estudar, pessoal, tem cada conceito aqui nessa tabelinha, tá bom? E por último, o indeterminado, que não está na tabelinha, mas eu coloquei aqui. O indeterminado, o nome já diz, ele não determina. E tudo que não determina é o quê? Algo que não dá para ser encontrado. Não dá para saber quem é o sujeito na frase. Entenderam? Então, ó, como é que vai ficar essa parte? Tem gente que confunde ele com o sujeito desinencial ou oculto. Por quê? Porque ele também trabalha com verbos. Só que a questão dele é que os verbos só aparecem na terceira pessoa do singular, com se. Por exemplo, procura-se, encontra-se, fala-se, come-se. Sempre na terceira pessoa do singular com a partícula se.
ou a terceira pessoa do plural, entendeu? Como eu falo, encontraram, acharam, escreveram. Então, ó, sempre na terceira pessoa do plural também. Só que o que acontece? Eu falo assim, contanto que eu não tenha falado sobre um sujeito anteriormente. Se eu não falei, aí é claro que não vai dar para saber quem é. Agora, se eu já venho falando lá, por exemplo, as meninas encontraram. Ah, mas aqui o verbo está na terceira pessoa do plural, a prole disse que não tem sujeito. Mas eu já falei. Quem que encontraram? As meninas. Já estou me referindo a quem encontrou, entendeu? Quem foi que encontrou? As meninas. Então, eu já acabei dizendo. Ele só é indeterminado se não aparece. Não apareceu o sujeito e o verbo está ali na terceira pessoa do plural, tá bom? Ou na terceira pessoa do singular com a partícula assim. Então, nós vamos entender a partir da frase. Olha só. Disseram que você chegaria atrasada. Disseram que você chegaria atrasada. Pronto, está lá a pessoa brava. Mas eu falei quem disse? Não. Você sabe quem disse? Não. Por quê? Porque disseram... Pertence ao quê? Pertence a eles ou elas, que é a terceira pessoa do plural. O verbo, né? Se você conjugar, você vai saber. Tá na terceira pessoa, pronto. Mas eu não disse quem era, não citei anteriormente. Quem foi que falou? Ah, pronto, mas eles ou elas dá pra saber. Não, mas essa da terceira pessoa no plural não dá. Só diz que sim, eles quem, elas quem, não dá para saber, tá bom? Ali, ó, deixou ali uma forma vaga. Pronto, nós vamos estudar cada uma detalhadamente agora, ó. Sujeito simples, como eu falei, só tem apenas uma palavra, um núcleo, um sujeito. Olha só, Pedro é um bom garoto. Estou falando de quem? De Pedro. Paulo comprou uma bicicleta. Estou falando de quem? De Paulo. Só um núcleo também. Os meninos estão brincando no quintal. Eu estou falando de quem? Só uma palavra, só um núcleo, só um sujeito. Os meninos, ó. No caso, o núcleo é só pegar meninos. Não vai pegar o artigo, não. Se a pessoa perguntar qual é o sujeito, você pega com o artigo, tá bom? Mas se só pedir o núcleo, você não pega o artigo. O composto, ele, pronto. Passou de um, já sabe. Pode ter 10 ali, tá bom? Vai ser sujeito composto. Passou de um, já sabe. Então, ó, eu e meus amigos fomos ao cinema. Eu e meus amigos. Então, temos 2 núcleos, 2 sujeitos, 2 palavras, tá bom? Camila e Lorena fizeram os doces da festa. Estou falando de quem? De Camila e de Lorena. Passou de um também. Então, é sujeito composto. A professora e os alunos ensaiaram para a festa da escola. Eu estou falando da professora e estou falando dos alunos. E quem vai ser o predicado nesse caso, ó? Ensaiaram para a festa da escola. Aqui vai ser o predicado. Quem que ensaiaram? Quem foram essas pessoas? A professora e os alunos, entenderam? O predicado, ele fala tudo em relação ao sujeito. Vai ser a fofoquinha, não esqueça. Estudando sempre os tipos de sujeito, porém, lembrando aí, ó, do predicado também. Sujeito desinencial, como eu falei, é um sujeito oculto. O pronome não vai aparecer na frase, porém eu sei a partir de quê? A partir da terminação do verbo. Quando eu falo, ó, acordei feliz. Quem é que fala? Quem? Pertence a quem se acordei? Eu. Não apareceu. Mas eu sei qual é o sujeito? Sim. Se a prova pedir para vocês classificarem, então você já vai saber. Sujeito desinencial ou oculto. Ó, eu coloquei aqui o nome oculto, que é a mesma coisa que desinencial. Tanto faz, tá bom? Eu falar um nome desses. Pronto, oculto, porque não aparece na frase. Estamos muito orgulhosos de você. Quem que estamos? Estamos. Nós estamos. Aparece na frase? Não, mas por que eu soube dizer que estamos pertence aqui a nós? Por conta da terminação do verbo. Agora, se eu colocasse estou, já seria quem? Eu. Se ficasse aqui, está, já seria ele. Estás, tu. Tá bom? Então, ó, cada um dependendo da terminação do verbo. Deixei minha chave em casa. Aqui, ó, o sujeito é oculto. O sujeito é quem aqui oculto? Eu, está escondido. Não aparece, mas eu sei por conta do verbo. Então, vocês viram? Aqui, ó, não se sabe quem foi e sempre eu vou trabalhar com os verbos. O indeterminado, qual é o conceito do indeterminado? Não dá para saber quem é o sujeito.
E sempre vai se encontrar, o verbo vai se encontrar na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular com a partícula se, tá bom? Pronto, olha só. Esqueceram de trancar a porta. Esqueceram. Mas quem que esqueceu? Eles quem? Quem são essas pessoas? Olha só a proximidade. Quando eu falo nós, eu estou inclusa, bom? E aí, ó, é claro que eu sei. Se eu estou ali no meio, pronto. Quando eu falo de mim, eu, a primeira pessoa, sim, eu sei. De tu, dá uma ideia de proximidade também. Dele, pronto, dá uma ideia de proximidade também. De vós, vocês, também. Agora eles quem? Não se sabe. Só falaram aí, trancaram aí, esqueceram aí. Então, não se sabe. Eles ou o pai, vocês lembram? Tá falando dessas pessoas aqui. É o sujeito aqui que não dá pra saber quem são essas pessoas. Então, indeterminado, tá bom? Precisaram da sua ajuda. Quem foram essas pessoas que precisaram? Poderia ser uma multidão. Você não sabe. Não sabe quem foram essas pessoas. Terceira pessoa do plural também o verbo. Precisa-se de vendedores. Quem que está precisando? Não disse. Digamos que tenha lá um cartaz enorme, mas não falou quem era que estava precisando. Pronto. E o verbo está na terceira pessoa também, porém do singular, porque a terceira pessoa do singular com a partícula se. E contrata-se trabalhadores. Dá para saber quem é? Não sabe quem é que está contratando. E está na terceira pessoa do singular com a partícula se, tá bom? Sempre. Terceira pessoa do singular com a partícula se. Se tiver sem o se, aí já não vai ser. Aí já vai ser oculto. Não vai ser o indeterminado. Pronto. O que nós faremos agora, pessoal? Nós vamos relembrar, tá bom? Agora a ortografia do uso de a e do uso de mais, tá bom? A com H e A sem H. Vamos lá ver quando é que eu utilizo. Esse A com H, ele indica um tempo passado ou indica a existência. Então, se eu falar aqui, ó, há muitos anos vim aqui. Há muitos anos. E eu vou e coloco o A, está certo? Não está correto. Por quê? Porque é tempo passado, tá bom? E sempre que a frase der uma ideia de tempo e for um tempo passado, algo que já aconteceu, você já sabe que é o que? A com H, tá bom? Ó, aqui, ó, nós vimos aqui, há 5 minutos ele ainda não tinha saído de casa, há 5 minutos, já aconteceu. Olha outra aqui, ó, aquilo aconteceu há muitos anos, tempo passado também. E no sentido de existir, tem dizer que tem algo ali. Se tem algo ali, ó, está no sentido de existir. Então, eu não falo com A, e sim com H também. A, porque é um verbo, tá bom? Então, tem algo ali, existe algo ali, há algo ali. Então, ó, há flores ali, tem flores ali, existe flores ali. Pronto, existem flores ali, no caso. Pronto, nesse caso aqui, ó, foi o A no sentido de existir. Por quê? Porque existe algo ali. Então, ó, sentido de existência também é o A com H, tá bom? Esse A, além de artigo, que eu falei que não queria o A de artigo lá na atividade, algumas pessoas me mandaram com o A de artigo. Nós sabemos que tem o A de artigo, que são aquelas palavras que acompanham o substantivo. Porém, nessa atividade aqui, eu não pedi o A de artigo. Nós estamos trabalhando esse A aqui indicando o tempo futuro. Por quê? Porque tem gente que faz ali a frase com o tempo futuro e coloca o A com H. E o tempo futuro vai ser o A sozinho, tá bom? Por exemplo, daqui a 2 semanas ele viajará para o México. Ainda vai acontecer. E o que vai acontecer ainda é futuro. Aí tem gente que vai colocar daqui a e vai colocar A com H, o acento. Não, pessoal, esse A com H é passado. Passado. E esse é futuro. Estamos há 2 meses nessa grande viagem. Ainda vai acontecer. Então, A sem o H também. Daqui a pouco eu encontrarei um amigo. Daqui a pouco ainda vai acontecer também. Então, nada de H, porque esse é tempo futuro, tá bom? E por último aqui, ó, vamos aqui relembrar
o mais com i, o mais sem i, esse mais de quantidade e adição, ou seja, mais contrário de menos, tá bom? E indica quantidade também, ou intensidade. Intensidade que as coisas acontecem ali. Ah, ela no caso, mais bonita, menos bonita, mais charmosa, menos charmosa. Esse mais com i é o contrário de menos. E também indica a quantidade, né? Pegou uma coisa e outra. Pegou uma coisa mais outra. Então, ó, quantidade. Trouxe para mim. Quantidade, tá vendo? Lembrou de quantidade. Comprei uma coisa mais outra. Quantidade. Posso falar o nome das coisas também, ó. Comprei uma TV, mais um notebook, mais um guarda-roupa, mais uma cama, uma quantidade. Mas é claro que eu não vou estar ali elaborando minha frase com mais toda hora também, não é? Para isso que tem as vírgulas. Porém, pessoal, o que acontece? Aqui eu só estou dando um exemplo para vocês identificarem que esse mais indica quantidade, adição, ó, com coisas que eu pego para mim. E eu posso trocar também pela palavra menos. E também ele é utilizado no sentido de intensidade, não é? Olha só, quero ir mais vezes para a Europa. Mais vezes. Aqui, ó, já fui uma vez, quero ir outra. Então, ó, dê uma ideia aí de adição. Mais vezes, vai crescendo. Hoje vivemos num mundo melhor e mais justo. Ele é mais justo, mais pobre, mais rico, mais injusto, entendeu? E aí o que acontece? Pronto, posso trocar esse mais aí por menos. Ah, estou em dúvida se é mais com i ou mais sem i. Pronto, então troca por menos. Se esquecer desse conceito, mas tem gente que esquece que lembra do conceito, na verdade lembra, mas na hora faz errado, tá? Acontece muito isso. E mas, sem o i, é o quê? É uma contrariedade, é uma oposição. Aí tem gente que estuda e você vê lá, coloca nos status do WhatsApp, ou no Instagram, ou na legenda da sua foto. Vai, quando é para ser com i, coloca sem o i. Quando é para ser sem o i, coloca com o i. Quando é para ser esse mais, aí vai colocar esse mais e vice-versa. E não pode, nós estamos estudando aqui para escrever melhor, na verdade, tá bom? Escrever melhor. Então, vamos lá. Esse mais é de oposição, sentido contrário, uma conjunção adversativa. O que é adversativa? Uma coisa que é contrária, que discorda, que é ali dá uma ideia de oposição. E oposição é o quê? Tudo que não é ao favor. Então, ó, vamos aqui, ó. Olha só. Sou muito calmo, mas estou muito nervoso. Mesmo ele sendo ali, ó, calmo, porém está nervoso. É um sentido contrário, é uma oposição. Gente, prestem atenção. Geralmente, ó, quando o mas vem, eu uso a vírgula, tá vendo? Já esse mais não precisa utilizar a vírgula. Por quê? Porque aqui é quantidade. Está indicando uma quantidade ou uma intensidade, dependendo da frase. Agora aqui não. Geralmente eu posso sim iniciar palavras com esse mais, quando eu estou explicando algo assim, alguém perguntou algo, e aí eu vou e já começo. Rapaz, aí vou. Mas ele não sei o que, aí eu vou falar da pessoa. Aí comecei minha frase aí com mais. Que é o quê? Eu estou discordando da pessoa. Eu já vi o quê? Com a oposição. Ah, porque você brigou com ele, era legal, não sei o que. Aí vem a pessoa. Mas essa pessoa fez isso, entendeu? O sentido contrário. Você está ali discordando. É uma oposição. Ó, outra coisa. É uma ótima sugestão, mas precisa passar pela gerência. Estou discordando, mesmo sendo uma ótima opção, ó, uma ótima sugestão, eu vou lá. Não, mas mesmo assim, tem que passar pela gerência, pela reunião de lá. Então, é uma oposição, tá bom, pessoal? E por último aqui, ó, não peguei engarrafamento, mas chegarei atrasado na escola. Mesmo não tendo pegado engarrafamento, aí aconteceu isso. Ah, não peguei, pronto. Aí só que eu vou aqui, ó, era pra acontecer o quê? Uma coisa favorável, chegar cedo, chegar no horário. Mas aí veio, ó, com uma oposição. Não peguei engarrafamento, mas, ou seja, mesmo assim, porém, vai chegar atrasado, entendeu? Então, ó, sentido contrário, mas CI não tem erro, é só decorar a regrinha, tá bom? Estudem, tanto pelo livro quanto pelos slides, tá bom?
Os slides estão aí disponibilizados. Vou deixar as páginas do livro também. O conteúdo já foi passado. Porém, para quem tem livro, é bom também pegar, estudar pelo livro e pelos slides também, que ajuda muito, tá bom? Quem não tem o livro, estuda pelos slides, pode abrir as atividades, ficar testando e tal, tá bom? Boa sorte a todos, façam a revisão que ela vale ponto, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Tchau, tchau. Beijos.